Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado para o mundo religioso. No vídeo de hoje a gente vai encerrar a nossa série, sobre psicologia da religião. Nós fizemos 3 vídeos, O primeiro vídeo nós fizemos uma introdução sobre a psicologia da religião. No segundo vídeo a gente falou sobre as várias teorias. Recomendo muito você que tem interesse em estudar as religiões e entender melhor como que funciona as religiões, qual a influência que a religião tem no comportamento, como também na forma das pessoas se interagirem entre si, Então nós falamos sobre a psicologia da religião e as teorias que estudam as religiões e a maneira como elas se aprofundam nesse estudo. Falamos sobre 10 teorias clássicas da psicologia da religião. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre psicologia, religião e cristianismo, Então aí nós encerramos e depois nós vamos dar sequência. Eu quero gravar 2 vídeos aqui sobre as novas mudanças que aconteceram para validar os milagres pela Igreja Católica Romana. Vou gravar 2 vídeos, vou gravar um vídeo descrevendo como que é feito para validação dos milagres e outro vídeo sobre as principais mudanças que ocorreram nessa validação dos milagres. Mas vamos focar aqui, Vamos focar na psicologia, religião e cristianismo. Então, vamos só relembrar. A psicologia da religião, ela busca compreender a relação, como o ser humano se relaciona no caso aqui, o cristianismo, como se dá essa relação entre a fé cristã e os aspectos psicológicos, Então, como que se desenvolve os aspectos psicológicos dentro do cristianismo. Inclusive, meu TCC, ele foi exatamente em cima disso, Apesar que o meu foco foi como o cristão lida com a depressão e como a depressão, não sendo cuidada, ela acaba levando ao suicídio, E aí eu falei sobre um dos principais pontos, que é a interpretação da doutrina do pecado, a mateologia. E como essa doutrina, a doutrina do pecado, ela influencia todo o olhar cristão sobre as doenças. Então, a gente segue por esse caminho, Esses aspectos psicológicos a partir da relação do cristão com a sua fé. Como também explora como a religião ela influencia a compreensão do divino, como a partir da religião se entende essa compreensão, como se entende o divino, E também o que toda religião ela procura, assim também como o cristianismo, que é entender o sentido da vida, a busca por esse sentido da vida, E toda religião ela traz esses caminhos, para buscar explicar de onde vim, qual é o sentido de estar aqui e para onde nós vamos depois da morte. Então, cada religião ela vai abordar a sua maneira. Parando um pouco aqui, e a gente precisa entender uma coisa, que é a questão da simbologia religiosa. É importante que nós entendamos aqui. E a simbologia religiosa, ela se aprofunda na busca da compreensão dos elementos simbólicos, Que esses elementos simbólicos, eles estão presentes das mais diversas religiões, e isso na sua forma direta nas práticas religiosas, Então, a simbologia ela acaba levando para esse caminho, para um aprofundamento desses elementos simbólicos, E é preciso entender a importância, que se tem em estudar os símbolos religiosos, A partir de que se busca explorar o porquê o estudo desses símbolos, eles são relevantes, principalmente para o significado que é dado a partir da fé, Mas não somente isso. Dentro do contexto psicológico,
a simbologia religiosa, os símbolos, né? Eles buscam analisar como os símbolos religiosos eles acabam afetando a psique, né? Humana. Até mesmo porque é exatamente isso, a psicologia da religião, ele busca entender exatamente como a fé e como as práticas religiosas ela afetam o ser humano, né? De forma positiva ou de forma negativa, né? E dentro disso ainda vale ressaltar a questão da simbologia religiosa no contexto histórico, como também no contexto antropológico, né? Que aí vai considerar a evolução e a diversidade dos símbolos religiosos a partir de cada região, e não é diferente no cristianismo, né? Aí surge uma pergunta que vale a pena aqui, ainda dentro da simbologia, né? Eu tenho até uma obra do Jung, né? Sobre os símbolos. Uma pena que eu não estou em casa, que eu ia apresentar essa obra para vocês. Se estivesse em casa, eu teria acesso à minha biblioteca. Como eu não estou, não tenho como ter acesso. E aí, voltando, né? E é uma pergunta que se deve fazer. Por que então que as religiões elas utilizam símbolos, né? O porquê da simbologia dentro da religião? E aí é pelo seguinte fato: a simbologia, né? Ela explora o propósito e a função dos símbolos, né? A partir o porquê dos símbolos, né? Aí explorar o propósito e a função desses símbolos na experiência religiosa, né? Daí a questão do estudo desses símbolos dentro do campo da psicologia da religião. Então, em resumo, né, seria o seguinte: a psicologia da religião ela convida, né, as pessoas que buscam, que querem se aprofundar, a explorar os aspectos profundos dentro da fé religiosa, nesse caso aqui do cristianismo, ou de outras vertentes religiosas, né, com relação às suas práticas religiosas, experiências espirituais que se tem dentro de cada religião. E aí, com isso, se enriquece a compreensão, né, dessa complexa interação que existe entre a mente, né, a cultura e a religião. Então, como eu sempre digo, né, para estudar uma religião, e o cristianismo não é algo à parte, o cristianismo também é uma religião, e eu sempre falo cristianismo no plural, porque por mais que se tenha um caminho sólido a partir de Cristo como o Senhor, né? Daí cristianismo vem de Cristo, né? A ideia de Cristo como o Senhor, né? E a partir daí as várias vertentes dentro do cristianismo. No entanto, nós devemos falar cristianismo no plural, porque cada vertente do cristianismo vai buscar explorar a sua própria interpretação, a sua própria cosmologia, né? Interpretativa, hermenêutica do cristianismo, e como se vivencia também esse cristianismo. E aí, a partir, nós abordamos um pouquinho aqui a questão dos símbolos, mas os símbolos, os ritos e os mitos, né? A mitologia, né? A mitologia, a narrativa, a descrição da religião, os ritos, né? Que são os rituais, a exploração reviver os mitos através dos rituais, né? E a simbologia, né? O que a religião vai trazendo como ressignificação, muitas vezes, de objetos que são considerados profanos, mas que se tornam com uma relevância espiritual a partir de cada religião, nesse caso aqui, a partir do cristianismo, como por exemplo o pão da Santa Ceia, o vinho, né? O pão que representa o corpo de Cristo dentro da simbologia, o vinho que representa o sangue de Cristo, né? O peixe também tem uma simbologia dentro do cristianismo, a própria cruz, né? E os seus vários significados, né? Sofrimento, né? Como também a cruz vazia, como um símbolo de que Jesus ele ressuscitou dos mortos, né? A cruz também como um sinônimo de maldição, porque maldito era todo aquele que era pregado numa cruz. Então tem todo esse campo para explorar, e a psicologia da religião ela vai buscar entender
como que se dá, qual o reflexo disso no comportamento humano, como, na psique humana, como se dá isso aí, qual é as consequências positivas e negativas dentro das emoções do ser humano, das atitudes do ser humano, do comportamento que os seres humanos eles têm. Então, com esse vídeo nós encerramos essa trilogia para entender um pouquinho a questão da psicologia da religião. Depois a gente vai fazer 2 vídeos sobre o catolicismo e as novas diretrizes para a canonização e a validação dos milagres, né? E aí depois a gente volta talvez aqui para explorar mais alguns temas voltados para a psicologia da religião. Também depois vamos fazer vídeos sobre sociologia da religião, sobre filosofia da religião, história das religiões, né? Com alguns vídeos que eu já venho fazendo teológicos a partir de cada religião, porque toda religião tem a sua própria teologia, apesar que tel, Deus, elogia, estudo de Deus, né? É mais um termo mais utilizado dentro do cristianismo. Mas quando nós ampliamos isso, nós entendemos que cada religião ela tem o seu campo de estudo também, das suas divindades ou das suas não divindades, mas da sua forma de crença. Então é isso, né? Finalizamos mais um vídeo aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o teu like aí para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante, como também compartilhe esse vídeo para outras pessoas para que possam também ter acesso ao conteúdo religioso. Até o próximo vídeo.